Fala pessoal, vamos analisar os jogos de terça-feira, 20 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de domingo. E na lista estava o Lei Bocum contra o Colônia e bateu, a partida terminou 1-1. O Bocum até abriu o placar aos 9 minutos com gol contra, mas a equipe do Colônia empatou o jogo aos 88 minutos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, estava o Beck Flamengo contra o Fluminense e não bateu. A equipe do Fluminense venceu a partida por 2-1, abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti. Aos 76 minutos, a equipe do Fluminense marcou o segundo gol e a equipe do Flamengo, aos 83, ainda diminuiu o placar. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, estava na lista o Beck Palmeiras contra o Santos e bateu. A equipe do Palmeiras venceu a partida por 1-0. Aos 60 minutos teve um jogador expulso, mas mesmo assim conseguiu marcar o gol da vitória aos 77 minutos. Outro jogo que estava na lista era o Beck Atlético Paranaense contra o Cuiabá e não bateu. A partida terminou 2-2. O Cuiabá abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Aos 32, a equipe do Atlético Paranaense empatou a partida. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, o zagueiro do Cuiabá foi expulso e o Atlético Paranaense virou a partida em cobrança de pênalti. Mas mesmo com um a menos, aos 64 minutos, o Cuiabá conseguiu empatar a partida. E para fechar a lista de domingo, estava o Beck Fenerbahçe contra o Alanyaspor e bateu. A equipe do Fenerbahçe atropelou o Alanyaspor, venceu por 5-0, abriu o placar no início do primeiro tempo, aos 5 minutos, aos 17 minutos fez 2-0. Desperdiçou uma cobrança de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, mas logo em seguida marcou o gol. E no segundo tempo marcou mais dois gols. Aos 70 marcou o quarto gol e aos 76 marcou o 5-0. Então a lista de domingo ficou aí com 3 acertos e 2 erros. Não foi uma lista muito boa. Os acertos foram nas odds mais baixas. Eu começo a perceber que os finais de semana não estão sendo muito bons. A planilha na sexta-feira estava melhor do que está hoje. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vocês podem estar conferindo. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. É uma terça-feira com poucos jogos interessantes. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série B, que tem duas partidas. Grêmio contra o Sport. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Grêmio, nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E a equipe do Sport, nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Sport, empate e vitória do Sport. Nos últimos 5 jogos entre eles, são 3 vitórias do Sport e 2 empates. E dessas 3 vitórias do Sport, 2 foram jogando em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Grêmio como mandante. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Sport fora de casa nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. A classificação, a equipe do Grêmio na terceira colocação com 50 pontos e a equipe do Sport na sexta colocação com 43 pontos. Jogando em casa, a equipe do Grêmio ocupa a segunda colocação. Em 15 jogos, venceu 11, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Sport ocupa a 16ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 1, empatou 6 e perdeu 8. Marcou apenas 6 gols como visitante. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Grêmio com uma odd média de 1,76. É uma odd um pouco baixa, mas o Sport não faz uma boa campanha como visitante. Eu vou colocar na lista o Beck Grêmio. Mas vale lembrar que a equipe do Sport sempre deu trabalho para o Grêmio jogando na arena. E aqui, dependendo de como começar o jogo, pode ser interessante também para buscar alguma coisa no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd média de 2,60. O over mais de 2 gols já está aí com uma odd acima de 2. Mas aí é um jogo mais para leitura, precisa ver se as equipes vão começar atacando ou se vão começar com aquele jogo mais sonolento. Guarani contra o Novo Horizontino. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Guarani nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E a equipe do Novo Horizontino nos últimos 10 jogos são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.
Os últimos jogos entre eles, vitória do Guarani, vitória do Guarani, vitória do Guarani e empate. Os últimos 4 jogos entre eles, são 3 vitórias do Guarani e um empate. Vamos ver aqui os últimos jogos do Guarani como mandante. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu apenas para o Grêmio. E a equipe do Novo Horizontino fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e um empate. A classificação, a equipe do Novo Horizontino na 13ª colocação com 36 pontos e a equipe do Guarani na 16ª colocação com 32 pontos. Jogando em casa, a equipe do Guarani ocupa a 17ª colocação. Em 15 jogos, venceu 5, empatou 6 e perdeu 4. Jogando fora de casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 13ª colocação. Em 14 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 8. E nesse jogo, eu acredito que dá para buscar o Lei Novo Horizontino. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Guarani jogando em casa tem uma odd média de 2,25 e a equipe do Novo Horizontino com uma odd média de 3,50. Como eu falei, aqui eu acredito que é um jogo que dá para buscar o Lei Novo Horizontino, mas essa odd está muito alta. O Guarani está ali brigando para escapar do rebaixamento. E com essa odd alta, se o Novo Horizontino começar melhor, vai passar ali grande parte do primeiro tempo ou até mesmo o primeiro tempo todinho sem conseguir ter lucro, mesmo que o Novo Horizontino não faça o gol. É um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. E tem também Copa da Inglaterra, mas aqui são equipes que eu não tenho nenhum conhecimento, eu vou deixar fora da lista. Amistoso internacional, eu também vou ficar fora, Croácia contra o Catar. E pelo Campeonato Paraguaio, 12 de outubro contra o Cerro Porteño. Aqui pode ser interessante para buscar esse back. Cerro Porteño joga fora de casa contra o lanterna do campeonato, mas tem uma odd muito baixa, eu vou deixar fora da lista. Campeonato Argentino tem 2 partidas, mas também são jogos para o ao vivo. Então a lista de terça-feira ficou aí apenas com o Beck e Grêmio. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.